Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Aline, elaboramos a nossa aula de arte de número 1. O conteúdo da nossa aula de hoje, nós falaremos um pouquinho mais sobre as formas geométricas, assim como vocês conseguem ver aí na telinha de vocês. Um quadrado, um triângulo, um círculo e até mesmo o retângulo. E como vocês já sabem, tanto na matemática, como na arte, como em diversas outras disciplinas e matérias, a gente consegue perceber as formas geométricas. Desde uma mesa, ali nós temos a mesa, que o tampo dela é redondo e vai dar, a gente consegue lembrar a forma do círculo. Vamos ver também a questão de uma árvore, o tronco dela também vai relembrar uma forma geométrica. O que mais que nós temos em casa que vai lembrar? Um bule também, ele remete à forma geométrica, seja ali na tampinha dele, seja onde a gente segura ele, tudo vai lembrar a forma geométrica. Então, se nós olharmos ao nosso redor, na nossa casa, no quintal, na escola, onde nós podemos perceber todas essas formas geométricas, como vocês estão vendo. Ali na casa, na nossa formação da casa, a gente sabe que ela é formada assim, então vai lembrar um triângulo. Nós temos ali na cozinha várias formas geométricas, desde o fogão, o armário, o micro-ondas que vocês têm aí em casa, tudo ele vai lembrar as formas geométricas. E nós podemos encontrá-las em todos os lugares, no formato, de objetos, dos brinquedos, das construções, na arte, isso mesmo, tudo pode lembrar e pode apresentar essas obras de arte, no caso essas obras, essas formas geométricas. E nós vamos observar a seguir algumas imagens de formas geométricas. Então, a nossa primeira obra, dentro das aulas de artes, a gente vai falar bastante sobre as formas geométricas. Então, eu tenho aqui um quadro, o nome desse quadro se chama O Pescador. Vocês já podem imaginar por quê, né? Nós temos ali um homenzinho que justamente ele está pescando, ele está limpando já o peixe. Se chama O Pescador e quem pintou foi a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, ela é uma artista brasileira muito famosa por todas as obras criadas. E aqui, quais figuras geométricas vocês conseguem perceber já de cara? Vocês conseguem lembrar todas elas? Então, se vocês responderam o círculo, que eu consigo ver visivelmente ali nas montanhas, certo? As pedras também lembram o círculo, tanto em tons ali mais azul, mais cinza, tudo isso eu lembro as formas do círculo. Ali, as nossas casinhas no fundo também vão lembrar o triângulo, principalmente o formato da casa. As nossas janelinhas são todas elas quadradinhas. E até a própria estrutura da casa, ela é triangular ali, certo? Então, nós temos várias formas geométricas também aqui. O nosso tronco da árvore, que lembra as palmeiras, também vai remeter à ideia de figura geométrica. Outra obra aqui que nós temos, que é muito famosa, tem em museu, provavelmente vocês já viram em algum livro de vocês que não seja de arte, em outras disciplinas, vocês provavelmente já perceberam essa obra aqui. Essa obra também é da Tarsila, ela foi pintada em 1933 e ela se chama Os Operários.
Vocês podem imaginar por quê? Então eu conto para vocês um pouquinho mais. Se chama operários porque tem várias pessoas, são várias pessoas aqui que vão trabalhar aonde? Dentro da indústria, dentro de uma fábrica, dentro de um comércio. Por isso que ela se chama ali os operários. E todos eles têm os tons de pele diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, certo? Além disso, no fundo, a gente tem a ideia que seja mesmo uma fábrica, justamente pela chaminé, pela estrutura do fundo. E as pessoas, elas não estão assim totalmente felizes, né? Elas não estão assim com uma aparência satisfeitas. O que mais que nós podemos perceber aqui na nossa imagem, apreciando essa obra da Tarsila do Amaral? Que todo o formato do rosto das pessoas também ela é mais oval, mais redondinha, certo? E também vai trazer essa ideia do oval e também do círculo. Outra obra bem brasileira é essa daqui, a Paisagem Brasileira. Ela foi pintada em 1925. E como vocês podem ver, ela remete a essa ideia do Brasil, de muitas casas, de realidades diferentes. Então eu vou ter aqui várias casinhas, apartamentos também. E além disso, as cores também são bem diferentes. Eu vou ter lá uma casa com um fundo mais laranja, vou ter outra mais marronzinha, outra em tom mais vermelho. Então são várias casas de diversas realidades, são realidades diferentes. Dá a ideia também que foi pintada quando, em que período do dia? Se você falou que era ali noitezinha, você acertou, porque nós vamos ter uma lua e a lua ela está cheia, que dá a ideia também de outra forma geométrica, que seria o círculo. Então nós temos aqui várias formas geométricas, mas o que mais chama a atenção é que a maioria das casas elas são quadradas, né? Lembram a figura geométrica do quadrado. E essa outra obra, nós vamos ter uma composição, foi pintada em 1956. E já é uma outra artista. A artista é a Maria Leontina. Aqui nós conseguimos ver várias também formas geométricas. Começando lá em cima, eu tenho no tom vermelho e branco, 2 triângulos, certo? Vamos andando um pouquinho mais, consigo ver um outro triângulo branco, com um contorno um pouquinho mais escuro. O que chama a atenção principal é a forma ali mais redonda, que vai lembrar um círculo branco, mais escuro, com um fundo branco, e no meio desse círculo branco eu vou ter outro círculo vermelho e um círculo também cinza, bem no fundo. Mais um pouquinho eu tenho ali triângulos diversos, tenho quadrado, a junção, no caso de 2 triângulos, ela vai formar também um quadrado. Descendo um pouquinho mais na nossa obra, a gente vê aqui outro círculo, um triângulo, 2 triângulos, metade de um círculo que ele está dividido. Conseguimos ver também vários triângulozinhos menores e também o nosso retângulo. Então lembra muito sobre a questão das figuras geométricas. E até mesmo o próprio quadro, a estrutura dele, se vocês perceberem, é um retângulo bem grandão. E as obras a seguir, pessoal, que a gente vai conferir, é de um artista holandês, o Piet. E observe que as formas que ele utilizou. A gente vai conferir agora um pouquinho sobre cada uma dessas
obras desse holandês, o Piet. Essa também é uma obra bem famosa que aparece tanto nos livros de arte como de língua portuguesa, vocês vão conferir que é bem presente. E ela se chama Composição com Vermelho, Amarelo e Azul. E a gente já sabe por quê, porque esse autor, né, esse artista, ele utiliza principalmente o vermelho, que vai chamar mais atenção, é o que parece que processa mais quando a gente olha essa obra. Depois nós temos os tons de amarelo e o fundo mesmo desse quadro remete à cor azul clara. Depois nós temos um pouquinho do azul mais escuro, tons ali do neutro, do preto, e o contorno dessa obra utiliza o tom preto. Outra obra que nós temos aqui, essa é bem diversificada, olhando assim até parece um prédio, certo? Várias montagens. Se chama Broadway e também é do Piet. Aqui nós conseguimos ver os tons amarelo, principalmente da estrutura. Vemos também pequenos quadradinhos ligando um no outro, que é o vermelho também, o azul. Em retângulo vamos ter o amarelo. Vemos que o fundo também ele é branco, mas também vão ter os tons de azul, de vermelho, enfim, tudo remete nessa obra às figuras geométricas. E o Mondrian, como ele é conhecido, predominou o uso de quadrados e também dos retângulos nas nossas obras observadas. E nós vamos fazer como esse artista. A gente vai utilizar algumas técnicas e vamos utilizar principalmente os quadrados e também retângulos. Como a gente observou nas obras anteriores, vão servir de inspiração para a gente criar a nossa própria obra. Então, nós vamos para a nossa atividade. Os materiais que vocês vão precisar, pessoal, separa aí um tempinho para vocês verem todos esses materiais. São a tesoura, a cola, a folha branca, papéis coloridos. Também pode, se vocês não tiverem papel colorido, não tem problema. Vocês podem utilizar folhas de jornais, de revista ou até mesmo de folhetos, o que vocês tiverem em casa e estiver à disposição. Qual que vai ser o procedimento da nossa aula? Nós vamos recortar os papéis coloridos, pode ser o jornal e o folheto, enfim, o que vocês tiverem em casa, como a prof falou, em formas geométricas de vários tamanhos. E em seguida, vocês vão posicionar sobre a folha branca, de modo a formar a sua própria composição. Então, a gente vai fazer, não precisa ter um tamanho específico, como a prof falou. Pode ser um triângulo pequeno, pode ser um quadrado bem grande. Então, como vocês forem cortando. E aí, vai estar pronto. Você vai criar a sua composição geométrica. Eu e a professora Aline, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima aula, pessoal!